Ni hao, pessoas que sabem que os Estados Unidos são criminosos de guerra. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo do Lucas Rubio no Inteligência Limitada, que com certeza, como eu falei, vai fazer o Nando Moura chorar baldes. Dessa vez falando sobre os Estados Unidos. Décadas, o posicionamento da República Popular em relação aos Estados Unidos. Como que eles vão enxergar os Estados Unidos. É por isso que é, óbvio, o pior inimigo do país, não à toa. Aí as pessoas geralmente tendem a achar que Coreia do Norte é pequenininha e está achando que pode aí com os Estados Unidos, resolveu criar essa treta com mísseis e tal. Não, é muito mais profundo. Envolve uma questão muito mais profunda, envolve uma guerra em que 3,5 milhões de coreanos foram mortos, que o país foi destruído, né? Pra você ter uma ideia, ainda na vibe lá do Oppenheimer, você viu, você gostou inclusive? Gostei. Eu vi 2 vezes, estou doido para ver a terceira, porque eu realmente gostei muito. E aí você ouve na Guerra da Coreia, os Estados Unidos queriam usar a bomba nuclear na Coreia. Como eu falei no outro vídeo. Durante... No filme fala, não? Não, é porque no filme existe um grande debate do filme sobre a bomba H, né? Exato. E aí tem uma coisa bem interessante, eu não contava, vou deixar o pessoal ver o filme, né? Mas tinha aquela coisa do Edward Teller e aquela coisa da construção da bomba H. Sim. O Edward Teller queria construir a bomba H desde o início, e o Oppenheimer deu uma freada, né? Os Estados Unidos tinham um desejo por desenvolvimento de armas nucleares, mesmo que a União Soviética não tivesse nenhuma, muito grande, né? E parte dessa paranoia nuclear dos Estados Unidos é um país com graves problemas em relação à administração de bombas nucleares, né? Não só jogou em cima de duas cidades, como ao longo do século XX eles vão realizar diversos experimentos e testes nucleares na... Sim, não sei se você já ouviu, por exemplo, o atol de Bikini. Sim, é famoso. Exatamente. Até hoje esse atol foi bombardeado inúmeras vezes com bombas nucleares pós-Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, em testes nucleares, né? E com população nativa morando no raio de ação da bomba, né? Tem gente sofrendo efeitos da radiação até hoje. E tem muito protesto por conta disso. E eles não pagam nada. Nada. Tem um problema com armas nucleares porque eles desejam muito, né? E... não, anterior não tinha como ser, né? Porque a bomba foi em 45. O teste foi lá, né, na verdade. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos testam uma bomba em 46. Por que estão testando bombas em 46 se a União Soviética não tem bombas? E eles diziam, estamos simulando um ataque nuclear à nossa marinha. Mas só os Estados Unidos tinham marinha em 1946, né? Operação Crossroads, lá no atol de Bikini. 2 dispositivos detonados, né? Baker e outro que eu esqueci. Não, convencionais. Não, H já foi muitíssimas vezes. Por todos os países, né? Os Estados Unidos já testaram sua bomba H na nível de superfície. A União Soviética também testou sua bomba H. A pior bomba de todas que a gente já detonou foi uma bomba soviética, de 57 megatons. Cara. Foi também detonada a nível da superfície. E a própria Coreia do Norte também já testou uma bomba H, só que ela testou isso no subterrâneo. A Coreia do Norte tem bomba H hoje em dia, né? Que é inclusive um grande trunfo tecnológico. Tudo isso para dizer o seguinte, os Estados Unidos também tentaram usar armas nucleares na Guerra da Coreia. E aí o presidente da época, que era o Truman, que foi o homem que autorizou o uso das bombas em Hiroshima e Nagasaki, que é o homem que inclusive vai se orgulhar disso, quem vê o Oppenheimer sabe. Tem essa cena, essa cena maravilhosa do Truman. Não foi você, a culpada sou eu. E ele pega o lencinho. Eu que estou... Eu sinto que as minhas mãos estão sujas de sangue. Isso aí então limpa, que o culpado sou eu, né? Você imagina, um megalomaníaco como o Truman, mesmo ele, achou estranha a sucessiva tentativa do MacArthur em apelar para o uso de armas nucleares para tentar resolver a guerra da Coreia. Porque o MacArthur, no fim, era um psicopata, né? Rapidamente. Né? E o Truman barrou. Porque também, como eu já falei no outro vídeo, a gente tem que usar o contexto do que estava rolando aqui, né? O Partido Comunista já tinha vencido a Guerra Civil na China e a China já era toda comunista. Então, para o MacArthur, a gente tem que fazer alguma coisa assim, absurdamente grande, que é para mostrar para os comunistas que se eles continuarem avançando, eles vão tomar mais na cabeça. E aí a ideia, como eu até falo no outro vídeo, não era só bombardear a Coreia do Norte, era largar a bomba atômica na China também. E também porque foi feito um cálculo e percebeu que se usassem armas nucleares na Coreia... O que aconteceria? Pois primeiro, as tropas dos Estados Unidos localizadas lá também seriam atingidas. E outra, em 50, 53, a União Soviética já tem armas nucleares. Então, como será que a União Soviética reagiria a armas nucleares sendo usadas num estado amigo, inclusive na sua fronteira?
Exato. E aí as armas nucleares não foram usadas na Coreia. Só que o fantasma da arma nuclear foi uma coisa real. Os coreanos, os norte-coreanos, ficaram com aquilo. Eles queriam usar as armas nucleares na gente. Durante os anos 70, nos anos 90, armas nucleares são posicionadas na Coreia do Sul, voltadas para a parte fronteira? norte. Próximo da fronteira. Existe uma base militar dos Estados Unidos em Guam, que é uma ilhazinha que também fica ali perto, né? É uma ilhazinha que os Estados Unidos tomaram da Espanha quando rola a guerra entre Estados Unidos e Espanha, lá em 1910, 1920. E aí é onde eles tomam Cuba, Guam, as ilhas de Diego Garcia, Filipinas. Então, Guam é uma colônia dos Estados Unidos. Guam também possui dispositivos nucleares que estão voltados contra a Coreia E a China hoje Popular. Então, essa coisa da ameaça nuclear, que às vezes a gente acha que são os norte-coreanos que estão causando, é um mecanismo de sobrevivência. É um mecanismo, inclusive, de Aí autopreservação. torna uma obsessão ter arma nuclear Claro. para poder se defender. Para A se partir defender. Não uma obsessão, mas um Tipo, objetivo estratégico. Assim, Se a gente não tiver, a Exato. gente tá em desvantagem, é isso. Tanto que quando eles desenvolvem míssil balístico, o Trump vai negociar com a Coreia do Norte. exatamente. Não tem como o programa negociar. nuclear norte-coreano é uma resposta. Não é algo Já criado tinha arma nuclear apontada para eles antes. para de- eles. Já. Exatamente. E se cogitou usar as armas na época da Guerra da Coreia. Né? Tá, Essas coisas fazem parte do psicológico coletivo das pessoas. entendi. Então as pessoas vão tentar, é claro, no norte, né, principalmente nos anos 90, que é a época do programa nuclear, desenvolver o seu programa nuclear também. Com a ajuda da União Soviética? Ou Não, totalmente sozinhos. Os Sério? norte-coreanos conseguiram um programa nuclear totalmente sozinhos, porque nos anos 90 a União Soviética já não existia. E o né? enriquecimento de urânio, eles conseguem sim, lá dentro mesmo o- ou com a ajuda de algum outro? Não, os norte-coreanos desenvolveram armas nucleares com tecnologia nacional, armas nucleares e termonucleares. O que é um feito muito impressionante. Inclusive, isso que você falou do enriquecimento, eu preciso citar uma figura. Deve ter rolado muita coisa, né? Indo da China e da União Soviética. Né? Eu tenho um grande respeito por ele, eu acho que, aproveitando que há muitas pessoas me ouvindo, mandar uma imensa saudação ao Almirante Otton. O Almirante Otton, né, é o nosso almirante da Marinha do Brasil. Ele é, diria eu, o maior cientista vivo hoje em dia, maior cientista brasileiro vivo. Ele dotou o nosso país, o Brasil, da capacidade de enriquecimento de urânio. O Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue prospectar, enriquecer, processar, né, urânio. A gente ainda não produzimos armas nucleares, nem podemos por acordos políticos, né, mas nós produzimos combustível nuclear para as nossas usinas, né, em Angra dos Reis e tal. Então, inclusive, acredito que ele vai estar vendo esse programa aqui, porque eu mandei para ele o link, falei que estaria aqui. Então, um grande abraço ao nosso Almirante Otton, um grande viva. Foi perseguido, inclusive, pela Lava Jato, foi perseguido pelos Estados Unidos, né? Hoje é uma pessoa que a gente precisa defender o legado de uma pessoa que foi atacada, né? O Almirante Otton, pai do programa nuclear brasileiro, foi atacado por ter uma visão de Brasil que desagrada a potências estrangeiras, principalmente aos Estados Unidos. Assim funciona o imperialismo estadunidense. Qualquer país que tente ter um mínimo de independência ou seguir o seu próprio destino, rapidamente precisa ser neutralizado na mentalidade dos Estados Unidos. É por isso que eu falo no outro vídeo que eu não entendo por que os Estados Unidos não fizeram nada contra a China. Porque eles, na cabeça deles, o Chiang Kai-shek não era um general bom, eles enxergavam o Chiang Kai-shek como incompetente, inclusive tinha plano para matar o Chiang Kai-shek, mas eles não acharam ninguém melhor para substituir. E aí os Estados Unidos não fazem nada com relação à China. Eles deram um suporte para o exército nacionalista, principalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial, para tentar mais logístico, né? Mas não teve apoio pesado, né, para um país tão grande. Eles tiveram um apoio gigantesco na Península Coreana, no Vietnã e nada com a China. O que acontece Não com a que eu esteja Coreia é que ela reclamando. conseguiu passar para o lado de lá dessa fronteira. E agora não existem mais dos Estados Unidos, né, planos que consigam vislumbrar uma destruição da Coreia do Norte sem Uma um resposta. retorno, uma destruição que vai atingir os Estados Unidos também. Porque o programa nuclear coreano, desde 2017, é capaz de lançar armas nucleares no território
continental dos Estados Unidos, e isso tem sido provado, melhorado e aperfeiçoado com o essa é uma passar do dúvida, tempo. né? Então não tem dúvidas. Não há Os dúvida Estados desde Unidos 2017, sabem. Mas fala que não. Eles falam que não consegue, né? Que não teria essa capacidade. Não, os Estados eles Unidos eles divulgam já. admitem. Ah, eles admitem? Eles admitem isso. Ah, tá. Houve uma resistência da mídia por muito tempo, Tá. né? Às vezes a gente vai ver aí alguma... É uma coisa caricata, né? Que Não, cai não sei só isso. aonde, Sabe não o que eu sei- acho interessante? Que a gente vai ver às vezes algum noticiário, ou vai ler alguma matéria, e o pessoal diz assim, a Coreia do Norte que teria capacidade hipotética de alcançar os Estados Unidos, sendo que, na verdade, os próprios Estados Unidos já admitem que a Coreia é possível, sim. Entendi. Né? Os norte-coreanos têm, de cabeça aqui eu consigo lembrar, quatro tipos diferentes de mísseis intercontinentais capazes de alcançar todo o território praticamente do planeta inteiro, Tá. na verdade. O que é uma coisa completamente sobrenatural, se você pensar que é um país pobre, É. com recursos econômicos escassos pra caramba, totalmente sancionado, com grandes dificuldades internas e externas, Porque muita coisa deve ter vindo da China e da União Soviética, né? pequeno, com apenas 25 milhões de Tem a pessoas. história de um cientista alemão, engenheiro alemão, que trabalhou no programa de foguetes ou no programa de mísseis da Coreia do Norte. Agora eu não sei qual que era o programa. E ele mora aqui na Ásia. Ele ganhou uns 10 pilas, assim. Tá bem de vida. Pessoas e com uma projeção econômica, já que todo mundo gosta de medir economia e com PIB e tal, ínfima. Entendi. E eles conseguem ter o tipo de equipamento nos mísseis, ou o tipo de armamento, armas termonucleares e nucleares, que somente um clube muito seleto de países do mundo tem. Né? Os norte-coreanos têm armas que somente Rússia, China, Estados Unidos, França, Inglaterra possuem. Né? Índia e Paquistão também, e Israel também. Israel O Vilela tá só ouvindo mesmo, né? Só uma aula mesmo. possui armas nucleares, mas Sim. não admite. Ah, né? é? Não, todo mundo Inclusive, sabe. Israel produziu e testou suas armas nucleares na África do Sul. É. Né? Os sul-africanos abriram mão do seu programa nuclear, mas na verdade aquele programa nuclear foi usado por Israel. E é gravíssimo que Israel possua armas nucleares, porque a gente sabe muito bem qual é o alvo prioritário de Israel. Né? Com certeza o povo palestino que está bem ali. Existe uma guerra, é importante a gente também dizer isso. Existe uma Apartheid também, né? mas Israel tem uma guerra genocidária, né? É. Direcionada contra os palestinos. A gente fez Mas muçulmano, a vida de muçulmano só importa se for o uigur. um debate aí muito bom, assistam aí. Palestina e Israel, a gente fez aqui. Que é uma coisa complicadíssima também. total. E Esse café que ele tá tomando? Pô, quando eu for lá no Inteligência Limitada, o que será que eu vou pedir pra eles fazer pra eu tomar café? Não dá. Israel ter armas nucleares e o lado de lá ter pedras nas mãos já nos diz uma coisa sobre a natureza desse conflito, né? É bem mais complicado que isso. Eu peço que as pessoas Não, assistam. claro. Porque cada um do lado teve em 2 argumentos. segundos. Não tem cada um dos lados quando Israel é um sistema de apartheid que invadiu a Palestina. Eu não posso- Exatamente. Tem argumentos bem interessantes dos dois lados. Eu preciso fazer um xixi. Não tem como. É um apartheid na Palestina.